salve para você que acompanha o nosso canal, Professor Kraus, na área para bater um papo que eu considero fundamental. É mais um papo da nossa série intitulada Brasil Negro, onde nós trazemos aí grandes personagens e personalidades que ajudaram e continuam ajudando o Brasil a ser um país mais democrático, inclusivo e mais humano. Pessoas cuja trajetória acaba se transformando numa fonte inesgotável de inspirações. Trajetórias no campo artístico, ou político, ou social, e o propósito dessa série é justamente dar visibilidade a esses personagens que muitas vezes não aparecem nos livros didáticos, por exemplo, não são tão falados em sala de aula, e aqui a ideia é a gente fazer uma contracorrente dessa parada, para que justamente nós possamos conhecer homens e mulheres de pele preta que fazem a história do nosso país. E esse nosso papo é, muito difícil selecionar apenas alguns tópicos, mas eu selecionei aqui alguns pontos que eu considero fundamentais, e aí é uma visão muito pessoal de um personagem que é essencial e talvez um dos mais aclamados, que é Zumbi dos Palmares. Solta a vinheta. Zumbi dos Palmares foi um dos grandes líderes do maior quilombo da história brasileira, o Quilombo dos Palmares. Hoje ele é visto como um símbolo de resistência africana contra a escravidão no Brasil colonial. Zumbi foi morto em 20 de novembro de 1695, após ser traído e ter seu esconderijo revelado. Ao longo de sua história, Palmares teve 3 líderes conhecidos, e o primeiro registro oficial do quilombo data de 1597, embora muitos acreditem que ele tenha surgido antes. O Quilombo dos Palmares era um conjunto de mocambos, pequenas vilas que se uniram para formar essa comunidade autônoma. Dentre os mocambos, mais conhecidos estavam Acotirene, Andalactuche e Aqualtune, com o principal deles sendo o Cerca Real do Macaco, ou Mocambo do Macaco. Esse núcleo político de Palmares chegou a abrigar cerca de 6.000 pessoas, enquanto todo o complexo do quilombo alcançou uma população de aproximadamente 20.000 habitantes. E aí é meio difícil, meio complicado, né, falar de Zumbi e não falar de quilombo, né, até porque o Quilombo dos Palmares, ele é o quilombo incontestavelmente mais famoso da história do Brasil. O quilombo, ele é símbolo de resistência, ele é símbolo não apenas de um abrigo onde aqueles ex-escravizados, né, eles conseguiam encontrar um alento e uma esperança. Na verdade, nós precisamos entender o quilombo como espaço onde a cultura africana, ela tinha a possibilidade de ser cultivada, ensinada e perpetuada. É como se dentro do quilombo você encontrasse uma nova configuração social, uma configuração onde, inclusive, havia muito mais cooperação entre os seus membros do que qualquer outra coisa. Inclusive, dentro do quilombo, de uma forma geral, a gente encontra um formato ou uma lógica bem diferente no que diz respeito também ao tratamento dado à mulher. A mulher dentro do quilombo, ela é valorizada, ela é respeitada. Você percebe também que dentro do quilombo, dentro de uma perspectiva econômica, você não vê o protagonismo de uma monocultura visando aí a exploração e o enriquecimento, mas uma policultura visando ali a própria subsistência. Então é uma unidade social que requer muita organização, comprometimento e liderança. Não à toa, Zumbi dos Palmares, ele é um personagem fundamental, porque você percebe que não era apenas um quilombo que já demanda muitas responsabilidades, muita inteligência, muita habilidade de liderança, mas um quilombo que cresceu muito e que abrigou muitas pessoas. Pouco se sabe sobre a vida de Zumbi, mas a pesquisa histórica tenta preencher essas lacunas e esclarecer aspectos de sua trajetória. As informações mais obscuras envolvem sua infância e vida pessoal. O único relato sobre sua infância vem do jornalista Décio Freitas, que sugere que Zumbi nasceu livre em Palmares e foi capturado por volta dos 7 anos, sendo entregue como escravo a um padre chamado Antônio Melo. Durante esse período, teria recebido o nome Francisco e aprendido português e latim. Aos 15 anos, Zumbi fugiu e
retornou a Palmares, onde se destacou como comandante militar. Embora haja consenso de que Zumbi nasceu em Palmares em 1655, há dúvidas sobre seu parentesco com Ganga Zumba, outro líder de Palmares. Alguns historiadores sugerem que a designação de sobrinho pode ser simbólica, indicando mais uma relação de proteção e respeito do que um vínculo sanguíneo direto. Zumbi é amplamente conhecido como general de Palmares, e documentos portugueses sublinham sua habilidade na defesa do quilombo. Esses registros ajudaram a consolidar sua imagem como um grande líder da resistência. Além disso, o nome Zumbi pode ter origem na palavra africana Nzumbi, que significa fantasma, um termo carregado de significado espiritual. Zumbi foi morto em 20 de novembro de 1695, depois de ser traído. Ele foi denunciado e entregue por um aliado seu. A sua morte, ela foi marcada por extrema violência. Na medida em que foi decapitado, sua cabeça foi conservada e exposta em praça pública, onde claramente, essa medida tinha o objetivo de intimidar, de inibir a ação daqueles que valorizavam o quilombo e também uma medida para tentar oprimir ainda mais as pessoas de pele preta. Não à toa, o 20 de novembro ele é carregado de uma grande simbologia, justamente porque Zumbi ele é considerado esse símbolo de luta, de resistência, de liderança, de força, Um cara que era um prodígio, porque desenvolveu muitas habilidades num curto espaço de tempo e num contexto de uma sociedade extremamente racista. O racismo com toda a sua potência em todas as frentes sociais. Basicamente, o negro no Brasil, ele nem era tratado como um ser humano. Ele era tratado como um objeto, como uma propriedade que não tinha, na visão do branco racista, capacidade intelectual, que não tinha alma, que era alguém que era desprovido de qualquer traço que fizesse ou despertasse empatia ou sensibilidade por parte desses brancos. E é muito interessante a gente perceber isso na história. Muita violência e muita exclusão e preconceito, intolerância, vem justamente atrelada à desumanização desse outro. Se desumaniza esse outro meio que para legitimar atitudes cruéis e brutais de extermínio e de perseguição. Mas Zumbi permanece vivo porque o seu legado, ele está aí. O Brasil, inclusive, ainda tem comunidades quilombolas que funcionam como espaços de resistência, de valorização e propagação da cultura africana, e a gente não pode anular, a gente não pode se curvar a essa tentativa de dizer que o Brasil não é negro. O Brasil é negro. O Brasil, ele foi construído não apenas pela força do trabalho, mas também pela inteligência, criatividade e sensibilidade de pessoas como Zumbi dos Palmares e tantos outros. Então, a nossa série Brasil Negro, ela não podia avançar sem a gente fazer aí uma menção à trajetória, à história e à memória de Zumbi. Então eu quero convidar você a curtir esse conteúdo, se inscrever, ativar as notificações, compartilhar com sua galera da escola, da faculdade, com seus amigos. A nossa meta tá chegando, a gente já tá visualizando ali, os 100 mil inscritos, e eu conto com sua participação. É importante demais contar com isso, porque é você que faz o canal, que estimula a gente a continuar. Você também é muito bem-vindo para acompanhar os nossos conteúdos lá no nosso Instagram, @Professor Kraus, onde tem um monte de reflexão interessante. Vai ser massa receber você. E fica também a indicação do livro Penso Logo Insisto, nosso livro publicado pela editora Planeta, que está na livraria mais próxima de você e também na Amazon. O link eu deixo aqui na descrição. Um grande abraço e até a próxima.